Olá, eu sou a Jennifer Garcia e esse é o podcast Papo com a Rai, o podcast da vereadora Rai de Almeida. Nesse episódio, vamos falar sobre cultura em Piracicaba e bater um papo com Chico Galvão. Chico Galvão é coordenador de programação sociocultural do Sesc Piracicaba. Apaixonado pela cultura piracicabana, Chico é referência na cidade no que diz respeito à produção de exposições, eventos, shows e demais atividades artísticas, e mesmo pedagógicas. Quando o assunto é cultura paulista e piracicabana. Dentre as atividades mais expressivas, pensadas e produzidas pelo Chico, vale citar o Rio das Artes, circuito de ateliês abertos de exposições feito em parceria com a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Associação Piracicabana dos Artistas Plásticos e o Fórum das Tradições Populares de Piracicaba, fundado em 2008 e que entrou no calendário de festividades do município por meio de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, Chico. Bom, eu já vou começar a conversa aqui passando a bola para a vereadora Rai de Almeida. Rai, de maneira geral, como é que você está vendo a atuação do governo, né, da gestão aqui do Elinho Zanata em relação à cultura, a políticas públicas para a cultura na nossa cidade? Bom, primeiro quero te cumprimentar, né, Jennifer, mais uma vez aqui nós estarmos juntas falando sobre um tema tão importante e agradecer aqui a companhia do Chico Galvão, que tem pensado, vivido e buscado implementar políticas públicas por meio de uma instituição tão importante que é o SESC e se dispôs aqui para a gente falar um pouquinho da nossa cultura, do que ela tem acontecido, como tem sido as políticas da cultura na nossa cidade, o que tem sido positivo, o que tem sido negativo, e também aquilo que nós podemos melhorar, porque sempre a gente tem que pensar também do ponto de vista da melhora. Eu vejo que Piracicaba é uma cidade pujante, do ponto de vista da cultura. Nós temos uma cidade que tem uma cultura importante e nós temos também um coletivo de artistas que produzem, constroem a cultura na nossa cidade, que é uma referência para além de Piracicaba. E apesar de tudo isso, nós temos sofrido muito, né? A gente está com uma perda do ponto de vista das políticas públicas da cultura na nossa cidade. E nada melhor do que nós conversarmos um pouco sobre isso, porque este problema não é de hoje. Ao longo do tempo, vem numa piora, numa degradação da cultura na nossa cidade, mas não só também na cidade. Haja vista o que aconteceu já também no cenário nacional, que nós tivemos um período que nós perdemos o Ministério da Cultura. Portanto, a gente fazer essa conversa aqui, ela é bastante produtiva e bastante reflexiva. Nós fazemos algumas reflexões e, quiçá, sair daqui também, de repente, com algumas propostas para que nós possamos ter um maior investimento na cultura de Piracicaba. Bom dia, Rai, bom dia, Jennifer. Bom Para dia. mim é um prazer estar aqui e falar um pouco desse tema, né, que é um tema que o SESC trabalha cotidianamente, né, e eu vou tentar contribuir aqui com o debate sobre cultura, né, e vamos lá. Então já vamos começar a conversa. Vou fazer uma pergunta mais direcionada para o Chico. Chico, falando em políticas públicas, em gestão de cultura, em educação, a cultura passou a ser, nos últimos tempos, foco de diversos ataques, seja na relação da Lei Rouanet, né, como a gente pôde acompanhar, seja em relação aos próprios artistas que se posicionam politicamente. Eu queria que você comentasse com a gente um pouco sobre a importância das leis de fomento à cultura no plano nacional e local. Elas são importantes? Elas são muito importantes, né? Eu acho que esses ataques, de alguma maneira, eles estão se dissipando, né, com o tempo, né? Porque a cultura do Brasil ela é muito viva e muito rica,
né? A gente teve as leis emergenciais, que são a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, né, que de alguma maneira são leis que têm irrigado os municípios com um valor substancial de recursos, né? Isso no Brasil inteiro, né? Então, mesmo a Lei Rouanet, ela tem, a gente vê agora o cinema brasileiro num estágio muito bom, né? Então, a gente percebe que aquelas críticas que aconteceram, elas se dissiparam, né? E eu percebo que a gente agora entra num novo ciclo com essas leis. A Aldir Blanc, por exemplo, que agora foi prorrogada por mais um tempo, né? Eu acho que essas leis que antes emergenciais e agora que se colocam como permanentes, acho que por mais alguns anos aí, eu acho que elas são muito benéficas para cidades pequenas também. Então você vê Charqueada recebendo recursos e os gestores públicos dessas cidades pequenas se mobilizando, né, para fazer a convocação dos artistas, para se capacitarem nas plenárias, fazerem uma escuta dos artistas, montarem os editais. Então eu acho que tem aí um lado que, né, que tem a cultura tem crescido com essas leis aí que estão, né, e a Lei Rouanet que eu acho que continua, né, e que tem sido muito boa para o país, Uhum. né, então Só, eu acho que é isso, a gente está num bom caminho. só fazendo um adendo, né? A Lei Rouanet, a gente, pelo menos eu acredito, né, que a gente teve muitos momentos de críticas a ela por falta de conhecimento mesmo da população, né? E que do entendimento de como funcionava essa lei, que inclusive mudou o nome, né? Hoje ela não chama mais Lei Rouanet, ela chama Lei de Incentivo, Cultura. incentivo à cultura, mas é uma falta de conhecimento mesmo, né? A população ligou essa lei a como se fosse uma espécie de roubo, e que na verdade não é isso, né? É um dos incentivos que existem para os artistas e que muitas vezes não é acessado pelos artistas, vamos dizer, mais Populares. populares, exatamente. Inclusive, nós participando de uma discussão sobre o FAC, que é o Fundo de Ação Cultural, nós ouvimos uma crítica à Lei Rouanet, assim, muito descontextualizada, porque nós estávamos falando desse fundo do investimento de um valor que está destinado para a cultura local e ações com os artistas das diferentes linguagens. Teve um cidadão que estava participando, fez uma crítica quando nós estávamos falando de R$ 200 mil aqui, que é o valor que está destinado do fundo cultural para os artistas fazer, que vai se transformar, depois a gente até pode falar um pouquinho, que é serem oficineiros, uma distorção, inclusive, do papel daqueles que produzem, constroem a cultura e as artes na nossa cidade. Um cidadão falou: mas aí a Cláudia Raia recebe 4 milhões da Lei Rouanet. O quê? Então, assim, eu acho que é importante nós dizermos o que é a Lei Rouanet, porque as pessoas não sabem o que é a Lei Rouanet e fazem a crítica de forma pejorativa, quando ela é extremamente importante para o fomento à cultura na nossa sociedade, no país. E aí, como bem o Chico trouxe agora, o cinema brasileiro tem ganhado destaque graças aos investimentos da Lei Rouanet, mas as pessoas não sabem o que é a lei e fazem uma crítica, aí eu acho que está muito mais ligada a um segmento que fazem da sua política a negação daquilo que é positivo na nossa sociedade, e aí faz um discurso descontextualizado
e que vem na linha da necropolítica, porque quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de vida, nós estamos falando do resgate histórico, de investimento nas pessoas, na transformação da sociedade, para que as pessoas sejam críticas da sua própria realidade. E quando nós não temos cultura, a gente, na verdade, temos a necropolítica, que é a política da morte, não da vida, como alegria, cultura, prazer, vivenciar as diferenças que nós temos na sociedade. Então, a gente precisa mesmo dizer o que é a Lei Rouanet, né? A gente precisa falar sobre isso. Eu acho que é um pouco desse desconhecimento mesmo, né? Porque a Lei Rouanet, o governo ele abre mão de impostos que ele receberia das empresas, né? O produtor cultural ele coloca um projeto para o governo enxerga nele um valor, né? Um valor cultural importante e autoriza esse produtor cultural a captar recursos junto às empresas, recursos de impostos que seriam pagos para o governo. Então, é um desconhecimento, na verdade, porque é o governo que enxerga, que chancela esses projetos, né? Então, é um mecanismo de fomento à cultura importantíssimo, né? Então, eu acho que é um pouco desconhecimento mesmo desse Sim, mecanismo, né? com certeza. E é isso, né? No final das contas, o governo só aprova o projeto, permite, né? Vamos dizer assim, ele permite Isso, que um grupo possa captar esse dinheiro, mas quem decide, quem define, na verdade, são as empresas no formato do seu, né, quem vai, por exemplo, eu vou lá na Hyundai e decido, né? E aí investir nesse projeto, exato, né? aí eles decidem, e aí é um trabalho até de publicidade, de Isso, marketing. exato. Então, existe um trabalho muito grande dos artistas, inclusive, para conseguir levantar esse dinheiro. Não é uma verba que vem direto da federação para o bolso do artista, que muitas vezes o entendimento geral é esse, né? Exatamente. Então, falando de leis que incentivam a cultura, né, de Rouanet, enfim, e essa organização da área da cultura, queria trazer aqui uma questão, que a Câmara aprovou na legislação anterior uma alteração na lei de regimento do Concult, que é o Conselho Municipal de Cultura, e RAI, né, você foi contra e votou contra, e eu queria que você dissesse pra gente o que acontece de ruim nessa alteração e por que ela foi proposta. Bom, primeiro há uma distorção nesta lei que foi aprovada pela Câmara, do que é o Conselho da Cultura na nossa cidade, com a participação daqueles e daquelas que produzem, que fazem a cultura na nossa cidade. E isso foi em razão de uma ação do governo anterior, muito protagonizada por um vereador na Casa Legislativa, por discordar da ação independente do Conselho da Cultura até então existente. Em 2021, teve as eleições para eleger o conselho, foi eleito o conselho, nos termos da legalidade, com apoio, inclusive, do secretário da Cultura à época, depois homologado o resultado e empossado os conselheiros. Um vereador, por discordar daquela formalidade, da forma como foi eleito aquele conselho, fez uma discussão, tensionou, e o prefeito anterior resolveu mudar, na verdade, esvaziou os poderes constituídos ao Conselho da Cultura e fez uma lei modificando a composição do conselho para que ele fosse composto por algumas instituições, entre elas o SENAC, o SESC, o SESI, o Guarantã e o Instituto Histórico e Geográfico, o IGP, o IGHP.
Então, portanto, hoje e tem um representante também da Câmara Municipal. Hoje é este conselho que ele está em vigência. Na minha concepção, ele vai contrariamente ao que deve ser o Conselho da Cultura, porque o conselho tem que ser composto pelos artistas e representados nas suas diferentes linguagens, eleito pelos artistas, precisa nós restituirmos este conselho, e tanto é que esse debate, desde então, está colocado na nossa pauta, de questionar o Conselho da Cultura hoje existente, e as pessoas que compõem o Conselho não têm nenhuma responsabilidade nisso. Eles, como tem uma lei em vigor, então, portanto, essas instituições têm, por dever da lei, obrigação da lei, compor este conselho, e tem os representantes dessas diferentes instituições que compõem hoje o conselho. Eu digo que esse conselho, com todo respeito pelas instituições e pelo que elas produzem de cultura no nosso município, para mim, esse conselho é biônico, porque não é um conselho eleito por quem deveria ser eleito, que são os artistas que deveriam eleger o conselho. Ele é um conselho que é por indicação dessas instituições, que tem que indicar cada instituição indica uma pessoa que está lá. Até para que nós façamos as discussões das políticas públicas, do uso dos recursos que vêm do Estado, que vêm da União, e dos próprios recursos aqui, é um tanto questionável a competência deste conselho hoje existente para aferir e aprovar esses recursos, porque ele não está representado pelos artistas. Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer, porque esse conselho vai na contramão daquilo que ele deve ser, que é um conselho da cultura e por quem dela participa na nossa cidade. Então, para mim, eu faço a crítica, continuo fazendo a crítica, e é preciso que mude esse conselho para ele fazer-se representado pelos artistas e nas suas diferentes linguagens. Esse debate sobre o Concult na cidade já faz muito tempo que acontece, né, entre os artistas, e para retomar esse lugar que é de direito, de fato, dos artistas, da sociedade civil, né, que está ali, que deveria ser representado por elas. E isso, obviamente, não quer dizer que as instituições que estão ali não são importantes para a cidade, mas a gente só quer deixar claro que aquele é um lugar dos artistas. E aí, trazendo essa questão, né, como a Rai citou, o SESC ele faz parte dessa organização do Concult, e aí a gente até acredita que essa não seja uma participação e uma relação muito tranquila para vocês. Você pode comentar um pouquinho para a gente? Ó, Jennifer, a gente já colocou dentro como integrante do Concult, o SESC é integrante, eu sou suplente, na verdade, é o Renato, que é o titular. A gente já colocou a posição do SESC dentro do conselho, da necessidade da participação dos artistas e da importância dessa participação dos artistas dentro do conselho, né? Agora, a participação do SESC, dito isso, a participação do SESC, a gente foi convidado a participar por meio dessa lei que a Rai comentou, né? E o SESC tem essa, vamos dizer, a gente sempre, o nosso gerente, o Fábio, a gente recebe muitos convites para participar né, desses fóruns, dessas instâncias de debate e tal. Hoje, por exemplo, a gente vai estar no Pira 35, né, lá na escola, né? Há 2 semanas atrás a gente foi também falar sobre turismo. Então, a gente participa de vários fóruns né, e foi convidado a participar. Mesmo na Escola do Legislativo, a gente fez uma ação agora de ação climática, com a questão climática. Da RAI também a gente participa daquela coisa da violência contra a mulher. Então o SESC, ele tem sempre quer contribuir
para essas instâncias de debate que venham a melhorar o bem-estar social da comunidade onde ele está inserido, né? Então, é isso. O que a gente, às vezes, não consegue é dar a devida atenção para esses conselhos, porque a gente tem tanto trabalho interno, né? Tanta demanda, a gente tem recebido lá 7, 8 mil pessoas por semana, e a gente tem muito trabalho lá dentro do SESC. E às vezes a gente fica até assim, pô, a gente gostaria de participar mais, né, dessas, mas a gente às vezes não consegue dar a devida atenção que essas instâncias merecem, né, esses conselhos, né? Então a gente faz o possível. Então é só essa observação que a gente faz. A gente gostaria de participar mais, mas a gente não consegue dar essa atenção devida que essas e são instâncias de debate muito importantes, né? Por isso que a gente enxerga a participação dos artistas muito importante também. Acho que é importante, acho que o Chico está falando, que é o papel dessas instituições na contribuição para o debate e a participação dessas instituições nas diferentes representações que a sociedade tem, fóruns, conselhos. Agora, o que a gente não pode, né, nós não defendemos é a substituição, né, do papel que tem os artistas na constituição de um conselho para que essas instituições sejam os conselhos, né? Que sejam aqueles que constituem o conselho. Porque aí é essa distorção, né, Chico? É uma distorção do papel importante que essas instituições têm, e o Chico colocou, inclusive, do tempo que eles têm. Porque eu acho que quando os artistas até cobram dessa política, essas instituições estão numa outra função na sociedade, muito diferente dos artistas que têm esse comprometimento na construção da política, da cultura e das artes na nossa cidade. Então, acho que a gente está cobrando isso. Mas isso já está na pauta do secretário, do Beltrame, e que nós esperamos que isso venha para a Câmara o mais rápido possível, esse conselho representado, né, pelos artistas, para que volte a ser o que ele era, talvez mais com outras inovações do ponto de vista da sua Constituição, a sua modernidade, porque a sociedade muda, né? E a gente precisa até também acompanhar a evolução da sociedade, mas que seja um conselho com aquilo que para que ele seja, do ponto de vista das discussões, e também que ele continue sendo deliberativo, porque é ele quem faz a gestão do fundo do FAC, né, que é do Fundo da Cultura. Essa é uma atribuição do Conselho, que hoje inclusive, tem uma polêmica sobre essa questão, uma polêmica posta. Fazer um adendo, né, sobre isso. A gente fala que, né, o Concult está sendo formado por instituições atualmente. Eu acho que isso é muito representativo se a gente for parar para pensar, Sim. porque a gente está falando sobre institucionalização de artistas, né? A gente está falando sobre ter instituições que representam essas pessoas, e a gente tem que caminhar, na verdade, no sentido contrário. E aí eu queria só colocar uma provocação para a gente pensar e debater um pouquinho sobre isso também, porque a gente tem na cidade algumas questões, né? Por exemplo, um festival de teatro, que é o Fentepira, que também, hoje em dia, vou usar esse termo, né? De certa forma, sucateado, porque a forma de organização dele sempre é feito muito nos últimos minutos do segundo tempo, e também contratação de empresa terceirizada a partir de pregão, assim como a condução, por exemplo, da Pinacoteca. Então, essa forma de trabalho com os artistas tem sido recorrente em várias áreas da parte artística, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente uma conversa sobre isso. Olha, Piracicaba, nós estamos vendo um retrocesso do ponto de vista da política da cultura.
ao invés da gente caminhar para avançar, nós estamos vendo um retrocesso. Isso já começou em administrações anteriores e nós estamos vendo um aprofundamento desse retrocesso. Agora, recentemente, aconteceu Bom, primeiramente, eu acho que eu queria pontuar duas questões que são de extrema relevância. Primeiro, com a reforma administrativa do governo Hélio Zanata, na minha avaliação, houve um esvaziamento da Secretaria da Cultura do nosso município. Foram extintos todos os cargos de diretores. Portanto, nós temos uma secretaria que não tem uma estrutura administrativa, inclusive com diretores que contribuem na gestão da política da nossa cidade. E aí, assim, houve também uma retirada de recursos da cultura com essa reforma administrativa da cultura para a Secretaria de Turismo. Hoje, a Secretaria de Turismo ela tem muito mais aporte de recursos, mas também estrutura administrativa, quando a cultura, infelizmente, está esvaziada. Até nos bastidores, muitas dúvidas do que vai acontecer com várias políticas que já são bem estruturadas em Piracicaba e referência internacional, que podem deixar de acontecer. Uma delas, por exemplo, é o Salão de Humor. Este ano já foi muito difícil para acontecer a realização, a abertura do Salão de Humor. Tiveram muitos problemas. E também teve agora, recentemente, um pregão. Assim, e para minha avaliação do ponto de vista da cultura, você não contrata determinadas funções, a exemplo do que aconteceu, que é o curador da Pinacoteca, por meio de pregão, porque tem uma especificidade. E a lei que disciplina, inclusive a contratação e dispensa de licitação, tem um artigo lá que fala explicitamente daquelas áreas que dispensa licitação, porque tem uma formação específica. É aquela formação, é aquela pessoa que tem. E na cultura é muito isso, porque é uma formação específica. É aquele ou aquela cidadã que tem essa formação. E aí, neste caso do curador da Pinacoteca, está inserido num desses critérios. E aconteceu agora a contratação de um novo curador para a Pinacoteca por meio de pregão. O pregão é o menor preço. Não é tem os critérios lá dentro do edital, tem os critérios de formação, mas é o menor preço. Não é pela qualificação especificamente. Portanto, mesmo que aquela pessoa tenha preenchido aqueles requisitos mínimos para participar do pregão, uma pessoa com a formação necessária não ganha R$ 1.900 por mês, porque é este o valor do salário da pessoa que foi contratada mediante pregão para ser o curador da Pinacoteca. Ele pode exercer uma boa função? Dificilmente, para quem ganha R$ 1.900 por mês, né? Ele vai ter, com certeza, necessidade de outros trabalhos, porque com esse valor não sobrevive. Isso, na verdade, é precarizar esse profissional, é precarização do trabalho, é a desvalorização, é a tentativa da desqualificação, inclusive da importância que tem a cultura na nossa sociedade. A gente vai apoiar o Fentepira, né? Todo ano a gente apoia o Fentepira, né? As discussões acho que começaram já uns meses atrás. A gente tem o Yuri, sim, que é o técnico de teatro lá, está participando. Já houve algumas reuniões, né? E a gente vai apoiar,
com um espetáculo, trazendo alguns profissionais para os debates, né? Então, eu acho que todo evento de cultura que se pretende bem feito, ele precisa ter uma certa antecedência de planejamento para que ele aconteça legal, né? Para que a classe seja ouvida, enfim. Então, isso a gente tem colocado junto à prefeitura, essas questões, né, da antecedência, até para a gente também do SESC. Por exemplo, agora a gente está fechando fevereiro. Nós estamos fechando a programação de fevereiro. Estamos em outubro, entrando em novembro, estamos fechando fevereiro. Por quê? Porque a gente precisa planejar. Tem a documentação de contratação, tem a divulgação para você fazer legal. Então, para a gente também, esse planejamento é importante para nós do SESC, né? Então, essa a questão, né? De planejar um evento, né? O Fentepira, né? E qualquer evento de cultura merece essa antecedência, né? E planejamento precisa de gente, né, Chico? Precisa de gente. Precisa de gente. Sim. Então, sem gente também você não planeja, né? Exatamente. Bom, vou trazer outra questão, óbvio que não sai dessa área, mas para a gente falar também sobre os espaços públicos culturais aqui da nossa cidade. E vamos trazer em pauta aqui, por exemplo, a Casa do Povoador, que está atualmente, né, ela está degradada, vamos utilizar essa palavra. E por quê? Falta visão política? O que acontece? Eu tenho sido bastante criticada e, às vezes, sido tratada meio a pão e água pelos governantes em razão da posição que eu tenho assumido publicamente pelas políticas que têm sido discutidas e implementadas e as minhas críticas e as críticas que as faço à forma como tem sido conduzida a gestão dos últimos governantes. E aquilo que parece que era ruim, que a gente acha que não é possível piorar, mas o que é ruim piora. E nós temos visto essa gestão bastante piorada em muitos aspectos, pelo menos na minha avaliação e na minha perspectiva de políticas públicas para a nossa cidade, que é uma cidade tão maravilhosa e com tanta riqueza cultural, das artes, dos patrimônios existentes na nossa cidade. E quando nós vamos para cá, para olhar esses patrimônios, nós vemos os seus estados com tristeza. A Casa do Povoador é um dos patrimônios que está em ruína. Eu posso dizer com toda certeza que está em ruína. É uma casa... a Piracicaba nasceu do lado, né, direito do rio, que é da Vila Resende, mas depois a primeira casa foi a Casa do Povoador, portanto, é uma casa construída, inclusive, de um jeito, com material diferente, que é uma casa feita de taipa. As pessoas da região que visitam Piracicaba passam por aquele lugar para ver aquela casa, que é uma casa originária dos nossos antepassados, da nossa ancestralidade, mas ali está sendo visto com descaso, com desdém, sem nenhum tipo de cuidado. A Casa do Povoador, primeiro, para quem conhece o que significa a construção feita em taipa, não pode ter cimento. Lá tem vários tapa-buraco com cimento. E ela, não só isso, ela está, de fato, caindo. As paredes, elas estão indo ao chão. Tem um monte de problemas. Os bonecos do Elias estão lá. Chove dentro. Não tem nem... Aquela casa está subutilizada quando era um espaço de muita disposições de artes, eram atividades culturais no seu entorno. Ela está uma casa abandonada. Está abandonada. E se não tiver uma ação urgente, rápida,
essa casa corre o risco. Inclusive o telhado, as telhas também dessa casa, elas não são, como elas são feitas na coxa, elas não existem mais. Então elas precisam ter de tempos em tempos, não muito longo de espaço, assim, tempo esparso, eles precisam de tempo pequeno serem reparados. Faz mais de ano que não é feito nenhum reparo no telhado. E elas escorrem, elas saem do lugar. Então, precisa ser reparada. Então, tem buracos no telhado, que chove dentro da casa. Então, assim, é um descaso total, triste para a nossa cidade. Esse é um caso. Mas nós temos também todo o projeto que nós estamos discutindo, que Salve o Boys, que é um patrimônio. E aí nós também estamos aí em vias daquilo também viraram 4 torres no entorno. Nós temos outros patrimônios ali que precisam ser vistos. O próprio engenho central tem muitas paredes com barrigão, e se não cuidar, pode cair. A ponte a ponte a Ponte Pênsil, ela também, por exemplo, a sua estrutura, ela já está bem danificada, precisa de reparos na estrutura dela. Então, assim, a gente precisa até de uma legislação de contingenciamento para a preservação desses patrimônios. E nós não temos. E o CODEPAC, que tem uma ação em alguns prédios, por exemplo, quero falar da visão do CODEPAC, do Conselho que cuida do patrimônio, tem uma discussão que não quer, na restauração do 13 de maio, que mude a cor da tinta. Mas quando não olha, por exemplo, a ruína que está a Casa do Povoador. E eu vou perguntar aqui, né, para que serve o CODEPAC? Para dizer amém à política do governo local? Não fazer a crítica, não exercer o seu papel? E o secretário da Cultura não visita esses locais para ver que situação tem? O governo não tem nenhuma preocupação com os nossos patrimônios históricos? Tem que ir ao chão? O tombamento, a lei do tombamento, que é para valorização, será que eles têm uma compreensão que é para tombar ao chão? Não sei, fazendo esse questionamento. Um pouco isso. É o primeiro ano desse governo, né? É o primeiro ano desse governo, assim, eu acho que cultura se faz com escuta, né? O Carlão Beltrame, ele é um cara da escuta, né? Ele é um cara ele tem a sensibilidade para escutar, né? Eu acho que ele, esse ano, por exemplo, no Carnaval, o Carnaval foi muito, eu vi noites legais ali na beira do rio e tal. Então, assim, eu acho que ele tem a capacidade de escutar, né, todas essas questões né, e tentar, né, fazer o possível ali, né? Então, assim, eu acho que o Carlão é um cara que ele merece, né, um crédito, assim, né, nessa questão de escutar, né, essas demandas que possam acontecer e haver aí na cidade. Só também para contribuir com a discussão, me vem assim um entendimento, muitas vezes, de que a cultura ela é entendida, né, de uma forma, isso até pela secretaria, mas eu acho que é um entendimento de base, que a cultura ela é uma política de eventos. E por isso que eu acho que muitas vezes a cultura ela sempre está atrelada ao turismo ou a atividades, né, que são de visualização, né, que as pessoas vão até, então parece que ela começa, né, a gente faz um evento e termina, faz um evento e termina. E aí esse entendimento, né, e aí até
fazendo essa provocação até pro Beltrame mesmo, que espero que ele assista aqui com a gente, mas esse entendimento de que a política cultural ela precisa ser constantemente fomentada, né? Ela e a cultura e a educação ela está muito próxima, mas ela forma em diferentes locais, né? Da formação do indivíduo. E aí acho que é o entendimento da cidade, assim. Será que a gente não está fazendo uma política cultural de eventos, ao invés de fazer uma política cultural de fato, de formação, cultura na cidade, pensando nas periferias, pensando, né, nesse movimento de base que acontece? Olha, é verdade, Chico. O Beltrame é uma pessoa extremamente amorosa. Sim. Ele é muito amoroso, ele ouve, ele é simpático, uma pessoa muito empática. E aí o Chico traz até essa questão do carnaval, e é verdade, o carnaval deste ano ele foi bem diferenciado. E o Beltrame estava lá em tudo enquanto apresentações. Eu acho que assim, é elogiável essa questão. Mas a nossa política ela está nos eventos. E, inclusive, até o carnaval, que é uma cultura já da nossa sociedade, também ela não deixa de ser um evento, né? Eu acho que, inclusive, com falta de planejamento, sem nada. Por exemplo, nós já estamos em outubro, carnaval. Quando você vê no Rio de Janeiro já toda uma organização para o carnaval de fevereiro, nós aqui nós não ouvimos falar absolutamente nada de organização até para a festa do carnaval, como ela foi e como ela deve ser, né? E é verdade, acho que Piracicaba se transformou numa política de eventos e não essa política perene de formação, construção e de você fazer com que a cultura ela seja descentralizada, seja participativa, seja inclusiva. Os eventos são maravilhosos os encontros que têm sido, os eventos que têm acontecido, mas é muito mais do ponto de vista turístico. Não é uma ação que faz parte de uma política perene que você vai lá nas periferias, e porque ela, inclusive, acontece toda centralizada. Ela não é descentralizada. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. E até nós participando das discussões do Fundo Cultural para definir uma cultura, foi falado dessa questão da inclusão, da política da inclusão. E está tendo discussões. Então, o Beltrame também abriu espaço para a oitiva. Sim. Mas não basta só ouvir. Precisa ouvir e depois implementar aquilo que está sendo dito. Uhum. E nossa população artística, elas têm dito da ausência das políticas e feito a crítica construtiva, positiva, dos eventos, que nós temos muitos eventos. Então, precisa ouvir e fazer da oitiva a implementação da política. E aí a gente vai ter que falar do plano municipal da cultura. Como que está isso, né? Uhum, exatamente. Inclusive, esse ano, vou até direcionar para os dois, mas para o Chico pode começar, que esse é o ano da revisão do Plano Municipal de Cultura. E aí, entender se esse plano vem sendo colocado em prática. Quer falar? Eu não acompanho muito, assim. Eu vou falar um pouco sobre essa questão, que é a pergunta, uma das perguntas que estava, né, Uhum. o Sesc, ele tem uma grande, a grande vantagem do Sesc é você ter um orçamento regular todo ano. Uhum. Você sabe quanto que você vai ter o ano que vem. Então você consegue planejar, né? E você tem as mesmas pessoas tocando aquele processo. Por exemplo, eu estou na coordenação do Sesc Piracicaba há 10 anos, 11 anos vai fazer. Então, a diferença um pouco dessa para o setor público é que o setor público muda.
as pessoas mudam, o orçamento também se altera. Isso tudo dificulta uma gestão, né? Uma gestão da cultura, né? Então, assim, pelo lado do SESC, a gente tem aquela regularidade de conseguir fazer o planejamento, né? E isso eu acho que faz uma diferença tremenda. Quando o setor público tiver essa certeza de orçamento que vai ter o ano que vem, né? E ter uma política de Estado, né? Que possa implementar um plano municipal de cultura, quer dizer, é um governo, mas ele está governo, né? O outro governo dá continuidade àquela política municipal que foi pensada por aquele coletivo. Quando a gente chegar nessa situação, aí eu acho que é o ideal, né? Quando você tem uma política de Estado e quando você tem uma regularidade orçamentária, né? Porque essa é a grande, é o que eu posso falar pelo olhar do SESC, Sim. que é uma coisa que a gente tem e que facilita em muito, né? O nosso fazer, né? Essa coisa de você saber quanto que vai ter de recursos, né? E as pessoas que vão estar lá, muda, a equipe muda aqui, muda algumas peças, mas é sempre uma mesma, né? Uma mesma política né? Tem lá as pastas de direitos humanos que a gente vai. Então já tem um plano. Então isso eu acho que é uma grande vantagem do SESC, né? E que eu acho que o setor público, se conseguisse essa regularidade para a implementação de um plano municipal de cultura, né? Não por 4 anos, mas por 8, por 12, que ele seja levado adiante por quem estiver no governo e tenha uma regularidade orçamentária, a pasta da cultura, eu acho que isso vai ser um grande ganho para a cidade. Com certeza. Chico, mas o governo tem um orçamento, sim, porque cada secretaria tem uma dotação orçamentária e uma previsão de arrecadação, né, para cumprir aquele orçamento. Agora, o que tem de fato é essa descontinuidade. Tem governantes e governantes. Tem aqueles que têm um olhar para a cultura e daí pensa, planeja as ações, e tem aqueles que fazem da cultura a cultura dos eventos e acha que já está tudo bem. E tanto é verdade, assim, tanto é que foi construído o Plano Municipal da Cultura 2020, 2030, né, por 10 anos. É que, infelizmente, nem o governo anterior e nem este governo está olhando para este plano. Então, portanto, é uma visão que é não do planejamento, pensando numa proposta desse plano e da sua executividade durante esses 10 anos. Este ano nós vamos fazer a revisão dele, e se nós olharmos para o plano e a sua execução, não aconteceu absolutamente nada. Então, há um desrespeito para com a execução da lei e a ausência de um olhar para que essas ações sejam planejadas. Então, portanto, não é por falta de... tem poucos recursos, tem que ser tudo planejado. O que a iniciativa privada tem a facilidade de contratar serviço, não tem que passar por licitação, mas até a licitação também ela pode ser planejada, ela pode ser pensada estruturalmente. Agora, a gente não tem isso, infelizmente, em grande medida no serviço público. Elas vão indo meio que tipo assim, vamos que vamos. E aí uma prioridade para algumas e não prioridade para as outras. E a cultura, algumas ações da cultura, elas deixam de ser prioridades. Inclusive do ponto de vista de recursos, porque nós estávamos no plano de cultura trabalhando para uma progressividade dos recursos, houve uma redução dos recursos para a cultura, que essa é uma visão tacanha dos governantes, porque se você tem cultura, você reduz a criminalidade, a cultura gera economia, você melhora os índices humanos
de respeito de uma pessoa para com uma outra, você reduz a criminalidade. Então, assim, a cultura, ela é transformadora, mas você precisa que os nossos governantes tenham esta concepção, ou se não essa concepção, mas que é pelo menos similar a essa concepção. Mas a gente não tem, infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho uma pena o que, assim, lamentável o que tem acontecido na nossa sociedade, no país como um todo. Porque Piracicaba não é privilégio de não ter, de ter essa descontinuidade, não ter planejamento, não ter sensibilidade, não achar que cultura não é necessário. Eu venho de uma formação, Jennifer, eu vou falar de mim mesma, eu vim de uma formação, não poucas as vezes eu vi meu pai falando, eu falava, mas eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ir numa exposição, quero ir num baile, quero ir num cinema. O pai fala assim, minha filha, cultura não enche barriga. Então, assim, também tem essa visão da nossa sociedade. E os nossos governantes também têm essa visão. Sim. Infelizmente é isso. Eles são fruto da sociedade. É fruto né? da Eles saíram sociedade. sociedade e foi pra lá. Isso. Exato. Por isso que a gente sempre fala que é um trabalho de base, né? De entendimento desde a base, da escola Da ali, a escola. importância da educação, da cultura na formação do indivíduo, né? A gente vai caminhar para o final do nosso bate-papo, infelizmente, né? Porque eu acho que esse assunto é um assunto que tem muito tema para a gente discorrer. Inclusive, quando nós falamos de serviço público e de pessoas fixas, nós falamos de estabilidade dos servidores públicos. Sim. Este governante, agora, o Hélio Zanata, com a sua reforma administrativa, tirou os servidores que são estáveis, que têm estabilidade, de funções estratégicas da prefeitura para botar as pessoas da sua confiança. Isso desestrutura completamente, porque entra exatamente nisso que o Chico está falando. Exato. Porque esse mandato tem 4 anos. Você tem funções que elas são de Estado. Tem que estarem lá os servidores públicos. Uhum. E não gente da confiança de quem está no governo. O governante precisa ter pessoas da sua confiança? Precisa, mas é para a ação política. Aquelas tarefas estruturantes de governo é função do Estado e ela precisa ser contínua e permanente. E nós temos uma reforma administrativa, inclusive, em curso, que quer acabar com a estabilidade de servidor público. E isso é um desastre para o Estado, a não estabilidade, porque a estabilidade não é pessoal, a estabilidade é do Estado. Uhum. E isso faz parte da nossa cultura, precisa fazer parte da nossa cultura isso. Então, acho que é bem complexa essa questão, viu? Com certeza. Chico, quer contribuir com alguma coisa em relação a isso? Eu acho que é isso. Quanto mais estável for a gestão de qualquer área, né? Quanto mais você tiver regularidade de orçamentária, e eu, se eu falo pelo olhar do SESC, é o que a gente consegue desenvolver um trabalho, né? Eu acho que a tarefa do poder público, né? Eles têm equipamentos espalhados pela cidade. São vários equipamentos, né? Eu posso falar um pouco pelo olhar do SESC. A manutenção predial, né, de um engenho central deve ser uma coisa que é um prédio antigo, né? Então, e a gente tem também uma manutenção predial lá do SESC para manter ele em boas condições. Então, eu acho que a prefeitura tem, né, o poder público tem tarefas mais difíceis que a nossa, né, que o SESC. Então, o SESC, por ter essa regularidade orçamentária, essa estabilidade das pessoas que trabalham, não mudar sempre, isso permite que a gente consiga desenvolver um trabalho, né? Mas eu acho que a tarefa do poder público ela é mais difícil, porque os equipamentos são espalhados, né? E você tem aquela mudança de pessoal, né? Que se alterna a cada governo e tal. Então isso, quanto mais estável for, mais regular o orçamento for, eu acho que isso vai contribuir, né, para uma gestão, né, que produza mais resultados para a população.
aproveitar essa fala do Chico, né, até para a gente entender e valorizar, né, que o Sesc, de fato, ele desempenha um papel fundamental na cultura, acho que não só da cidade, mas do estado, do país como um todo. E a gente costuma até trazer isso na pauta, que o Sesc, ele faz, na maioria das vezes, um trabalho que a prefeitura, né, o poder público deveria estar fazendo. E eu queria que você comentasse para a gente, né, essa importância do trabalho do Sesc para os artistas, não só para os artistas, mas para a população em geral, porque a gente sabe, por exemplo, aqui em Piracicaba, a gente sabe que o Sesc ele está localizado, né, como instituição, ele está localizado ali perto da Rua do Porto, que é uma área central, mas as ações do Sesc não estão limitadas àquele local, né? Então, é importante trazer isso para a gente também. O Sesc Piracicaba ele foi fundado em 1979, né? Então já faz alguns anos, aí, algumas décadas que a gente está aqui. Acho que, não sei se quando ele foi construído ali era tão central como é hoje, né? Mas essa coisa de você ter um prédio centralizado, centralizando todas as ações, essa regularidade orçamentária, essa estabilidade de pessoal, isso ajuda muito na gestão, né? Então, isso eu falo para. Outro dia a gente fez uma reunião com o secretário de Cultura de São Carlos, né? E eu falei isso, eu falei assim, o que qualquer gestão precisa é, regularidade orçamentária e estabilidade do pessoal, né? Para que você consiga desenvolver, planejar o ano seguinte e tal, e conseguir fazer a coisa avançar, Sim. né? Senão fica difícil, né? Então, assim, o Sesc a gente tem lá é um recurso que é privado, né, que é pago pelos patrões, né? Então, esclarecendo um pouco de onde vêm os recursos do Sesc, o pessoal que tem comércio, empresas de serviço, de bens e serviços e turismo, esses patrões, esses empresários, eles contribuem com uma taxa para que seus funcionários possam usufruir de um bem-estar social. Então, é um recurso que vem dos empresários, né? Então, e que esse recurso passa na mão do governo e vai para o Sesc, né, administrar essa devolução desses recursos para os trabalhadores. Então, é um recurso que sai do empresariado para os trabalhadores. Só que tem a mediação do governo e uma gestão feita pelo Sesc, né? Uma gestão, né, estável, com orçamento regular e tal, e sofre auditorias do Tribunal de Contas. Então, eu acho uma solução muito, assim, muito estável. É uma jabuticaba brasileira, né? Os chineses já tiveram no Brasil tentando entender essa lógica de financiamento da cultura, de um bem-estar para o trabalhador. Então, o Sesc ele tem essa, né, as pastas que ele cuida, tem a pasta de direitos humanos, identidade e diversidade, acessibilidade, turismo, né, meio ambiente, aí, todas as artísticas, literatura, dança, circo, cinema, teatro. Então a gente procura, dentro dessa regularidade orçamentária, estabilidade do pessoal, contribuir com a comunidade na qual o Sesc está inserido, para o desenvolvimento da sociedade, para o bem-estar social comum a todos, a todas as pessoas, indo para a periferia quando é necessário, quando a gente enxerga, né, a gente faz muitas ações com o Barranco Cultural, né, então a gente procura atuar para diminuir as desigualdades sociais, né, as desigualdades, né, o acesso à cultura. Então, a gente procura sempre contribuir com a sociedade nesse sentido, para que todos tenham, né, um bem-estar social maior. E o Sesc ele está de portas abertas para a população. Ele tem um público prioritário dele, que são os trabalhadores de comércio, de bens e serviços e turismo, mas ele também tem atividades que são gratuitas. A gente tem cinema gratuito, né, terça-noite, todo domingo às 4h, né? A gente tem shows gratuitos, a gente tem várias ações, oficinas gratuitas. Então a gente procura pegar esse dinheiro que era dos empresários e devolver para o trabalhador, né, de uma maneira eficiente,
de uma maneira que consiga fazer ele ter um entretenimento, ele ter um lugar legal para a família, para ele levar a família dele, para ele também ter alguns cursos de capacitação quando ele precisa, para ele, né, assistir um show bacana no domingo, né? Enfim, essa é o que o SESC faz, né? Sempre dialogando com as pessoas, dialogando. Recentemente a gente fez um projeto chamado Chamem as Crianças. Uhum. A Rai estava Eu presente. tava- E é uma coisa assim, é um também. conceito que veio de um pensador italiano, que ele escuta as crianças para a definição das políticas públicas, né? Então ele chama Cidade das Crianças. Então a gente instituiu lá no SESC, dentro do SESC, um comitê de crianças do Curumim, que é o projeto que a gente tem lá. Essas crianças pensaram atividades, né? E agora a gente vai, de maneira regular, né, estabelecer essa escuta das crianças do Curumim para definirem programação, né, ver se está legal, se o espaço das crianças está legal, se não está, o que precisa mudar, o que não precisa. Então a gente vai tentar implementar essa escuta das crianças e a gente trouxe isso, defendendo isso para a cidade também, Com para certeza. que a cidade escute as suas crianças, né, e consiga transformar a cidade num lugar mais legal, onde a criança tenha mais segurança, porque uma cidade boa para a criança, segundo o Francesco Tonucci, que é o idealizador desse conceito, ela é boa para todo mundo, ela é boa para o idoso, ela é boa para o adulto. Então a Rai estava presente lá também. Então o SESC tenta contribuir dessa maneira, escutando, né, escutando as pessoas e os produtores de cultura também. A gente escuta bastante, ouve, né, para tentar chegar numa programação que vá de encontro às demandas da sociedade. Então é nesse Sim. sentido que o SESC atua. Eu vou fazer, assim, quero tentar ser rápida, mas o Chico traz aqui as ações políticas que têm sido implementadas pelo SESC. E aí quando você faz ou ouve isso, você fala, nossa, mas isso deveria ser executadas, feitas pelo poder público, e o SESC vem como parceiro, como complemento, né? Como uma complementação. Mas quando a gente olha para o que está acontecendo no nosso município, é o SESC quem está desenvolvendo uma política pública da cultura, porque o município, infelizmente, não tem pensado nisso. Por exemplo, quando você pensa num projeto que foi, inclusive, idealizado pelo Chico, quando a gente fala do Rio das Artes, deveria ser uma política plena, permanente do poder público, porque você reúne, fazer com que a arte chegue nos mais diferentes lugares. Lógico, com uma parceria com o SESC. Quando a gente fala do Fórum das Tradições Populares, a gente vê quem está executando isso. Lá o SESC. E aí o município fica como o parceiro e o complemento, e não como o ator, o gestor, o produtor dessas ações políticas. Quando nós esses debates tão importantes que o poder público deveria fomentar das diferentes políticas, quem que a gente vê chamando? O SESC. É o SESC que vem, chama o debate para a cidade das crianças, para ouvir o que as crianças ouvem. É o SESC que chama para discutir a questão ambiental, faz grandes, né, debates sobre a questão ambiental. É o SESC que faz exposições, por exemplo, das artes ingênuas, não é o município, sabe? Então, assim, a gente vê um papel que o SESC desempenha como o fomentador da cultura e das políticas, que ela é constante e permanente. E o nosso município, infelizmente, tem sido pontuais as ações e não são contínuas e permanentes. E isso é uma distorção da visão de Estado, porque enquanto nós precisamos pensar num Estado forte e que fomente políticas
não só do ponto de vista de saúde, educação, mas também da cultura, do meio ambiente, do esporte e lazer, turismo, todas as políticas e de forma integrada, nós vemos uma política que é da terceirização do Estado. É o Estado terceirizando aquilo que é dele para outras instituições. Isso é lamentável, porque daí você deixa o Estado pequeno, vazio e sem poder fazer, de fato, a implementação das políticas públicas. Então, a gente precisa fazer essa discussão de concepção de Estado e o papel do Estado como fomentador de cultura, de dinheiro mesmo, de recursos, porque o Estado ele tem um potencial de fazer com que nós mudemos essa realidade em parceria com essas instituições que são tão importantes. O SESI é um outro fomentador da cultura também, aqui na nossa cidade, que está lá no Mário Dedini. O SENAC está fazendo formação de atores, de pessoas das áreas visuais, de tantas várias áreas, e aí nós não temos um município pensando nisso, sabe? Então a gente precisa pensar nisso também. Mas a gente faz, Rai, muitas parcerias com o município. A gente tem, por exemplo, o Francesco Tonucci, a Lorena, que veio no dia 16 de outubro, foi dentro da jornada pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, né? Com a secretária Juliana. Então a gente tem parcerias, né? O SESC a gente quer somar, né? A gente quer somar. A gente tem parcerias com a Secretaria de Assistência Social, fazendo encontros para as pessoas que abordam a população de rua, né? A gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde do município também, né? Que o Luan tem tocado um projeto, foi o ano passado, avançou nesse ano até março. Então a gente realiza bastante parceria com o setor público, com a Secretaria Municipal, e o papel do SESC é somar, né? A gente quer contribuir, né? E estamos à disposição sempre para contribuir com os diversos atores da cidade, com diversos segmentos, né? Esse é o nosso papel. É isso, é somar os esforços, né? E o município ter o seu papel protagonizador, né? De fazer com que as políticas sejam criadas e executadas de forma a fazer a mudança na nossa sociedade. É isso, acho que é isso. E aí essas instituições vêm como parceiras, como unir esforços, contribuir. Acho que a gente só ganha com tudo isso. Com certeza. Bom, mais uma vez, né, agradecer a oportunidade da gente bater esse papo sobre esse tema. Eu acho que os podcasts que a Rai vem propondo, né, esses debates, eles estão cada vez mais gerando problematização em cima de questões que a gente precisa debater, conversar. O meio digital, ele tem essa função também de chegar mais longe, muitas vezes. Então, agradecer ao Chico, a presença dele aqui, agradecer a Rai mais uma vez. E vou passar as palavras para vocês fazerem as suas considerações finais, primeiro para a Rai, depois para o Chico. Eu quero, na verdade, agradecer mais essa oportunidade. Sempre é bom a gente falar sobre essas questões, embora tenhamos algumas divergências de um ponto de vista aqui, que eu acho que elas são extremamente importantes e relevantes, é na diferença que a gente cresce. Quero destacar, inclusive, antes da gente encerrar, do nosso projeto que é o Plano Municipal de Leitura, Livro, Literatura e Biblioteca, tanto que nós estamos defendendo a criação do cargo de bibliotecário no nosso município, para que nós tenhamos com que as pessoas, as crianças, desde o ensino infantil, possa ter acesso à leitura orientada, para que nós possamos ter cidadãos mais conscientes dos seus deveres, das suas obrigações e também dos seus direitos, mas também serem crianças e os seres adultos do futuro com uma visão crítica da sua realidade, do ponto de vista de avançar. Quero fazer um apelo para aquelas pessoas também
que tem livro infantil lá na sua casa, se quiser doar para nós, a gente quer fazer uma ação ainda neste ano, de levar livros na cesta básica para as crianças, que também é fruto de um projeto de lei da nossa autoria, que é Doador de Sonho, para fazer com que os livros cheguem na cesta básica daquelas pessoas que recebem livros, e as crianças, desde pequenas, possam receber, ter acesso, nem que seja só para folhear o livro, começar a ter essa mudança de hábito e ter a leitura como um referencial nas suas vidas e também, como já disse, de mudança. E quero agradecer mesmo essa oportunidade de estar aqui. Agradecer você, Jennifer. Você também vai ter que fazer recorte das suas falas para você entrar no podcast, por favor, tá? É bem importante as contribuições que você dá aqui. Obrigada. Tá? Agradecer ao Chico nessa oportunidade. O Chico é uma pessoa que eu tenho uma grande referência, um grande apreço pelo Chico, pelo que o Chico é na nossa sociedade, o que ele significa do ponto de vista da cultura na nossa sociedade. Todas as vezes que a gente conversa com o Chico, ele sempre tem algo a acrescentar. Então, é muito elogiável estar do lado seu. Nossa, como eu tenho o maior prazer de poder estar do lado aqui do Chico, estar falando da cultura e daquilo que a gente pode acrescentar, do que nós podemos melhorar. Obrigada, Chico. Muito obrigada. Eu que agradeço, Muito Rai. E você obrigada. sabe que essa admiração é recíproca. A gente Obrigada. sabe que debates como esse só enriquecem. Então, você sabe que eu admiro o seu trabalho como vereadora combativa que é. Então, para mim foi um prazer contribuir com esse debate sobre cultura. Eu espero ter ajudado pelo olhar do SESC, né? É claro que eu tenho algumas posições particulares minhas, que a gente conversa Sim, informalmente e tal, mas, assim, eu vim aqui falar pela instituição, né? Então, apesar das divergências, a gente admira muito o trabalho da Rai lá na Câmara e seguimos lá com o SESC, fazemos o convite para as pessoas conhecerem o SESC. O SESC está de portas abertas a todas as pessoas que queiram conhecer a instituição. Tem muitas atividades gratuitas lá, então apareçam, né? A gente está de portas abertas. E, por fim, eu quero agradecer meus parceiros, meus companheiros e companheiras que trabalham no gabinete, com quem também a gente está lá somando esforços para a gente dar conta das tarefas postas, e aqui sendo acompanhada pelo Alê Bradion, nosso querido Alê Bradion. Com Obrigada, certeza. Jennifer. Obrigada, Tiago. Abraço, Alexandre. Abraço, Tiago. Gente, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio do Papo com a Rai.